Bem, é uma alegria para mim poder falar para vocês a respeito do meu novo livro, O Zelo Evangelístico, de George Whitefield. Sinto que posso falar para vocês como se fosse o meu novo bebê, que acabou de nascer. Mas a minha esposa me lembrou que ele não é um bebê. Ela deu à luz a bebês, então eu tenho que aceitar isso. Mas eu quero falar a vocês sobre este livro, O Zelo Evangelístico, de George Whitefield. Cada um de vocês precisa saber a respeito de George Whitefield. Cada um de vocês neste auditório precisa de uma conexão intravenosa de George Whitefield. E assim, de maneira metafórica, vocês precisam segurar João Calvino com uma mão e George Whitefield com a outra. O Calvino nos concedeu a teologia, a exegese e a profundidade na palavra de Deus. Mas sem o George Whitefield, nos tornamos insensíveis e temos uma ortodoxia morta. Nós precisamos do que George Whitefield oferece pela influência da sua vida para que sejamos encorajados a compartilhar a nossa fé em Jesus Cristo. Creio que as figuras na história da igreja, extremamente inspiradoras, desafiadoras para serem pessoas devocionais, e sua vida devocional será grandemente estimulada apenas pela leitura ali da vida do George Whitefield. Então eu quero simplesmente, como uma introdução, falar para vocês um pouco a respeito do George Whitefield. Creio que ele foi o maior evangelista que Deus já concedeu à igreja desde o apóstolo Paulo. Essa é uma declaração extraordinária. Isso por si só deveria prender o coração de vocês. Eu preciso saber mais sobre esse homem, George Whitefield. Martin Lloyd Jones disse que George Whitefield é o homem mais negligenciado na história da igreja. Ele é o maior homem de quem vocês nunca ouviram falar. Este é o aniversário de 300 anos do seu nascimento. Ele nasceu em 1714. Se João Calvino foi o maior teólogo da igreja, se Jonathan Edwards foi o maior filósofo da igreja, se Charles Haddon Spurgeon foi o maior pastor evangelista da igreja, George Whitefield é o maior evangelista itinerante que Deus já concedeu à igreja. Whitefield alcançou os dois lados do Atlântico. Ele tinha uma mão na Inglaterra, na Escócia, e a outra mão nas colônias que estavam se unindo. E ele foi o instrumento nas mãos de Deus para trazer o maior reavivamento que já ocorreu no solo americano. Jonathan Edwards estava localizado em um local central, em Northampton. George Whitefield viajou bem para cima e também para baixo na costa oriental. Mais pessoas viram George Whitefield do que jamais viram George Washington. Estima-se que cerca de 80% dos colonos viram a face de George Whitefield. Nunca houve uma figura na história da igreja com mais diligência e motivação que estava em busca de Deus com o Evangelho do que George Whitefield. Ele cruzou o Oceano Atlântico 13 vezes. Cada viagem levava de 2 a 4 meses. Ele passou praticamente 3 anos da sua vida em um navio cruzando o Oceano Atlântico. Ele foi para a Escócia 15 vezes para pregar. Isso numa época em que as viagens ainda eram bem primitivas. Ele estava andando a cavalo. Assim, numa distância tão longa quanto a história americana pode considerar, e foi considerado por George Whitefield, enquanto ele viajava a cavalo da Filadélfia para Savannah e depois para Charleston. Ele era uma força para Deus, e há um aspecto devocional na vida de Whitefield. Ele pregou cerca de 18 mil sermões. E quando você adiciona outros sermões de acompanhamento, ele pregou 30 mil sermões em pouco mais de 30 anos. Isso é uma média de 1.000 sermões por ano. Vocês podem fazer as contas, são praticamente 3 sermões por dia.
O homem era prolífico. Estima-se que ele pregou face a face para 10 milhões de pessoas em uma época em que, mais uma vez, não havia mídia maçante. Quando ele veio para Filadélfia, Filadélfia era uma cidade de 13 mil habitantes. Ele pregou para multidões de 6 mil, metade da população, durante a manhã. Então, à noite, ele pregava para 8 mil pessoas. Então, ele pregava para 10 mil no domingo de manhã e no domingo à noite para 25 mil pessoas. Isso é o dobro da população da Filadélfia. A sua pregação do Evangelho e a sua apresentação do mesmo são virtualmente inigualáveis com o poder eletrizante do Espírito Santo de Deus em sua vida. Quando ele deixou a Filadélfia, havia cerca de 1.000 homens a cavalo que o seguiram para fora da cidade, sem saber ao certo onde ele iria pregar em seguida. Eles apenas queriam seguir Whitefield no lombo de um cavalo, apenas para ouvi-lo pregar outra vez. Ele foi para Nova York, ele pregou para 8 mil em um campo, 15 mil no domingo pela manhã, 20 mil na tarde do domingo. E então ele foi para Boston e pregou para a maior reunião da história das colônias. 30 mil pessoas em Boston se reuniram para ouvir a pregação do Whitefield. Ele estava literalmente eletrizando as colônias. Ele estava iluminando a costa oriental do mar. Havia cerca de 300 igrejas que nasceram no reino de Deus com os novos convertidos. Estima-se que cerca de 50 mil nasceram de novo. E não havia um corredor para andarem, não havia mãos levantadas, era simplesmente o George Whitefield pregando que a menos que você nasça de novo, você não verá o reino dos céus. Os gostos de que não vimos desde então, que aqueles que são os maiores pregadores têm a maior admiração pelo George Whitefield. E eu estou simplesmente falando sobre o Whitefield porque, sem nenhum remorso, vocês precisam comprar e ler este livro. Vocês precisam dormir com este livro. Charles Haddon Spurgeon, talvez o maior pregador, o príncipe dos pregadores, ele é conhecido dessa forma. Charles Haddon Spurgeon disse: muitas vezes, ao ler a respeito da sua vida, a minha consciência recebe estímulos distintos e eu sempre recorro a ela. O que ele está dizendo é apenas para ler a biografia do George Whitefield. Spurgeon disse que ela irá estimular o seu coração e a sua alma. E eu posso dizer a mesma coisa. Muitas vezes me perguntam em conferências quais são os 3 melhores livros que eu já li. Sempre no meu top 3 está a biografia do George Whitefield, os 2 volumes de Arnold Dallimore. Eu o li enquanto estava no seminário. A minha vida nunca mais foi a mesma desde então. O Spurgeon continua dizendo: outros homens parecem estar apenas meio vivos, mas o Whitefield era toda a vida de fogo, vento, força. O meu próprio modelo, se é que eu posso ter tal coisa em devida subordinação ao meu Senhor, é George Whitefield. Spurgeon disse: eu tinha apenas um modelo para o meu ministério, e esse foi George Whitefield. Temos um dos livros do Spurgeon, uma coleção dos sermões do Whitefield, onde ele escreve com suas mãos na capa do livro, e ele diz, C.H. Spurgeon, que admira Whitefield como chefe dos pregadores. O príncipe dos pregadores Spurgeon admirou o chefe dos pregadores Whitefield. E J.C. Ryle, aquele notável autor inglês do século XIX, pregador anglicano, disse: creio que nenhum pregador inglês jamais possuiu tal combinação de excelentes qualificações como Whitefield. O Whitefield está sozinho. Agora lembre-se de que Ryle foi contemporâneo de Spurgeon. Ele pregou enquanto Spurgeon pregava. Mas Ryle disse: não há nenhum inglês que já tenha vivido que seja igual a Whitefield e a poderosa apresentação do Evangelho. Robert Murray McCheyne, o filho favorito da Escócia, instrumento do avivamento, queimou-se para Deus aos 29 anos. Robert Murray McCheyne disse: por apenas uma semana da vida de Whitefield,
Se eu pudesse viver apenas uma semana da sua vida, eu estaria realizado e estaria transbordando. Martin Lloyd Jones ficou maravilhado com Whitefield. E Martin Lloyd Jones disse: George Whitefield é sem dúvida o maior pregador inglês de todos os tempos. Ele disse: este homem foi simplesmente um fenômeno. Outros homens simplesmente existiram. Whitefield viveu. Vocês precisam ler sobre Whitefield. Vocês precisam de Whitefield em sua corrente sanguínea. Whitefield vai iluminar vocês. A vida devocional do Whitefield é inacreditável. Eu nem tenho tempo nesta apresentação para falar para vocês. Ele estudou a Bíblia de joelhos. Ele leu a Bíblia de joelhos. O homem era tão humilde diante de Deus. Ele não permitia que nada levasse seu nome. É por isso que sabemos que o seu nome não é tão popular quanto Calvino ou Lutero, porque ele simplesmente era sobre Jesus Cristo e Cristo crucificado. Deixa eu apenas dar a vocês uma breve pesquisa a respeito da sua vida. Eu não tenho tempo. Quando na semana passada eu estava na Shepherd's Conference em Los Angeles, eu tive uma hora inteira para desenvolver esse assunto. E mal consegui passar por um viaduto em uma hora. E agora eu tenho poucos minutos aqui com vocês nesta noite. De qualquer forma, vocês vão ter que adquirir este livro. Ou me convidem para ir na casa de vocês e eu vou falar para vocês a respeito do Whitefield. Vamos comer hambúrguer com mostarda. Ok, deixe-me apenas dar uma visão geral da vida do Whitefield. Posso dizer que já estou sem tempo, mas vocês vão ter que ouvir bem rápido, ok? Ok. Whitefield nasceu 300 anos atrás, em 1714. Isso coloca em perspectiva. Jonathan Edwards nasceu em 1703, apenas para comparação. Ele nasceu em Gloucester, Inglaterra. Ele foi educado em Oxford, a maior universidade do mundo naquela época. Ele se juntou ao que era chamado do Clube Santo, um pequeno grupo de estudos bíblicos. John Wesley estava neste mesmo clube. Charles Wesley, o grande compositor de hinos, estava no Clube Santo. Eles convidaram George Whitefield. Havia cerca de 8 deles em um pequeno grupo de estudo bíblico para oração, devoção e culto. E nenhum deles conhecia Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eram todos religiosos, mas perdidos. E quanto mais Whitefield tentou, por suas boas obras, ser salvo, ele se tornou como Martinho Lutero. Ele praticamente se matou, simplesmente por ser tão disciplinado na busca da piedade. Ainda ele não conhecia a Deus. E um dia Charles Wesley entregou um livro ao George Whitefield, que foi escrito por um pregador escocês chamado Henry Scougal, A Vida de Deus e a Alma de um Homem. Era um livro a respeito do novo nascimento. Era um livro sobre a doutrina da regeneração. E George Whitefield, de 21 anos, leu este livro e entendeu pela primeira vez que não é ele alcançando a Deus que iria salvá-lo, era Deus descendo até ele para salvá-lo. E George Whitefield nasceu de novo aos 21 anos. George Whitefield formou-se em Oxford. Algumas portas começaram a se abrir para ele pregar. Desde o primeiro sermão. Foi como se as janelas dos céus se abrissem e o poder de Deus descesse sobre ele e sobre os que ouviam. Ele se propagou e foi crescendo. E nos 2 anos seguintes, esse pregador desconhecido de 23 anos estava eletrizando a Inglaterra com a sua pregação. Ele recebeu uma carta dos Wesleys, que haviam ido para o campo missionário na Geórgia. Os Wesleys estavam perdidos, não convertidos no campo missionário, tentando pregar, mas sem nenhum sucesso. Eles convidaram Whitefield para vir, e Whitefield embarcou em um navio e navegou para a Geórgia. Ele viu a necessidade, ele se propôs a estabelecer um orfanato. Para levantar o dinheiro, ele embarcou em um navio e voltou para a Inglaterra.
E ao voltar para a Inglaterra, Whitefield teve uma mensagem. A mensagem foi a necessidade e a natureza do novo nascimento. E ele começou a pregar que a menos que vocês nasçam de novo, vocês não verão o reino dos céus. A menos que vocês nasçam do Espírito na água, vocês não entrarão no reino dos céus. E aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilhem do que eu digo a vocês, vocês precisam nascer de novo. Whitefield começou a pregar que até os ministros precisam nascer de novo. E que há um número incontável de ministros na Inglaterra que não são regenerados e não convertidos. E de repente, as portas das igrejas na Inglaterra foram fechadas para George Whitefield, onde ele já havia sido recebido de braços abertos como um fenômeno da pregação. Quando jovem, agora elas estão fechadas para ele. E George Whitefield ficou com apenas uma escolha: ir para os campos abertos. E tornou-se um ponto central na história da igreja, para uma divulgação maior de um evangelismo em massa. Até este ponto, é sem precedentes. É a primeira vez que George Whitefield prega em um campo aberto, ele vai para Bristol, na Inglaterra. E ele ficou sozinho naquele campo aberto. E havia mineiros que estavam trabalhando debaixo da terra. E a notícia se espalhou para eles. Eram homens rudes e ignorantes, mineiros sujos de carvão, blasfemos, com a boca suja. E eles saíram daquele chão um por um e começaram a se posicionar para ouvir o que este homem tinha a dizer. E Whitefield disse: ao olhar em seus rostos, e enquanto pregava a palavra de Deus, eu comecei a ver listas brancas em suas faces negras, enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelas suas faces, enquanto eles estavam debaixo da convicção do Espírito Santo de Deus, e nasceram no reino de Deus. E a mão de Deus estava sobre Whitefield, e em 6 semanas a multidão cresceu para 20.000 pessoas. Whitefield agora foi para Londres, e havia grandes áreas comuns, grandes terrenos, onde a ralé da sociedade se reunia. A camada superior da sociedade inglesa se reunia em clubes, em sociedades fechadas, mas o homem comum na Inglaterra, e havia muito pouca classe média, não tinha para onde ir nos feriados, fins de semana, exceto que eles iam ao Hyde Park ou para qualquer lugar aberto, comum. E Whitefield disse: eu irei a esses parques, eu irei pregar o evangelho. E eram cenas selvagens, era como um carnaval, uma atmosfera de circo, lutas de galos, ursos. Era tipo uma feira estadual. Tinha todos os tipos de jogos diferentes. E o amigo de Whitefield disse: não entre aí, você não vai sair vivo. E Whitefield disse: devemos entrar nas estradas e nos atalhos e obrigá-los a entrar também. Havia tantas pessoas que Whitefield não conseguia nem sequer caminhar no meio da multidão. Eles passavam por cima, uma pessoa para a outra, para a próxima, até que ele abrisse um caminho até o meio. Aquela multidão era de 30, 40 e 50 mil. E Whitefield ficava em uma pedra. E ele dizia: eu vim aqui hoje para falar com você sobre a alma de todos. E ele pregava o novo nascimento. E ele pregava o poder da cruz. E ele pregava os 3 R's. Arruinado pelo pecado, redimido pelo Salvador e regenerado pelo Espírito. E milhares de pessoas nasceram no reino. A Inglaterra nunca experimentou, nem viu nada como isso. O mundo nunca viu nada assim. Até que finalmente ele pregou para 80.000 pessoas, bem no centro de Londres, em um desses parques. A cidade inteira estava em convulsão com as boas novas do Evangelho de Cristo. Uma vez perguntaram a John Newton: quem é o maior pregador que você já ouviu? Ele disse: sem dúvida, George Whitefield. A pergunta mais difícil é: quem é o segundo maior pregador que eu já ouvi? Mas não há ninguém igual a Whitefield.
John Newton, que escreveu Amazing Grace, disse que havia tanto tráfego para Londres às 5h30 da manhã, se reunindo para simplesmente ouvir o Whitefield às 6 horas, que havia tantas pessoas nas ruas quanto às 8 horas da noite. Pessoas em buggies indo ao teatro. A cidade inteira estava em alvoroço com o Evangelho. A própria fundação moral de Londres estava sendo mudada. E no auge disso, George Whitefield decidiu: eu vou entrar em um navio e eu vou cruzar o Atlântico. Irei às grandes cidades das colônias e irei pregar o Evangelho eterno de Jesus Cristo em todas as principais cidades das colônias. Então Whitefield embarcou em um navio, partiu e navegou para Delaware. Ele foi para Filadélfia. E ali, a mão de Deus estava sobre o Whitefield. Whitefield desembarcou em 1739, no final de 1739. Ele esteve lá por todo o ano de 1740. Embarcou em um navio no início de 1741 e navegou de volta para a Inglaterra. Disse-se que a jornada de pregação de Whitefield em 1740 é a maior jornada de pregação em toda a história da igreja, desde as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu peguei minha igreja há 4 semanas, em uma quarta-feira à noite, e levei até 1740. Eu disse: venha, montem em um cavalo e vamos cavalgar com o Whitefield. Vamos embarcar em navios com o Whitefield. É a série de eventos mais extraordinária, quando a mão de Deus estava sobre o Whitefield, enquanto ele pregava o Evangelho. E foi quando ele foi para Filadélfia, foi para Nova Inglaterra, e foi para Nova York, foi para Boston. Ele navegou para Charleston, ele foi para Savannah. Ele levou o Evangelho até as massas, o povão. E o resultado foi inédito. O nosso país nasceu literalmente das chamas do primeiro grande despertar. E George Whitefield foi a palha que estava agitando a bebida, enquanto ele subia e descia pela costa do mar pregando: a menos que vocês nasçam de novo, vocês não entrarão no reino dos céus. Os reformadores escolheram fazer da sua principal doutrina, a respeito do Evangelho, a justificação pela fé. O Whitefield escolheu ficar sobre os ombros da justificação pela fé e lançar-se ainda mais alto e pregar que vocês precisam nascer de novo. De onde vem essa fé? Justificação somente pela fé. De onde vem essa fé? E o Whitefield disse: a menos que você nasça de novo, você não terá fé para crer em Jesus Cristo. O Whitefield completa esta jornada extraordinária. Mais uma vez, estima-se que 80% dos colonos viram a face de Whitefield. Eu tenho aqui, no final das minhas anotações, o relato de um fazendeiro que ouviu a pregação do Whitefield. O meu tempo está se esgotando bem rápido. Eu quero concluir dando a vocês o testemunho em primeira pessoa de um fazendeiro que ouviu a pregação do Whitefield. 23 de outubro de 1740, Nathan Cowell, um fazendeiro, do lado de fora da paróquia de Kensington, em Connecticut. Eu estava no meu campo trabalhando, quando larguei a minha ferramenta que eu tinha nas minhas mãos e corri para casa e pedi à minha esposa que se preparasse bem rápido para ouvir o Sr. Whitefield pregar em Millington. A notícia se espalhou de campo em campo, de boca em boca, que Whitefield estava vindo. Não houve nenhum aviso prévio. Ele disse: corri para o meu pasto em busca do meu cavalo com todas as minhas forças, temendo ser tarde demais para ouvir Whitefield. Peguei a minha esposa e avancei o mais rápido que o meu cavalo podia suportar. E quando meu cavalo começou a ficar sem fôlego, eu desci e coloquei minha esposa na sela. E eu ia cavalgando mais rápido ainda. Então, eu montei no cavalo novamente, temendo que
temendo que fosse tarde demais para ouvir o sermão, pois tínhamos 12 milhas para percorrer, o dobro, em pouco mais de 1 hora. Eu vi diante de mim uma nuvem de névoa. Primeiro pensei que fosse do grande rio, mas quando me aproximei da estrada, eu ouvi um barulho, algo como um trovão bem alto e estrondoso. E descobri que era o estrondo das patas dos cavalos descendo a estrada, e esta nuvem era uma nuvem de poeira, feita pelo correr dos pés dos cavalos. Ergueu-se algumas varas no ar, acima dos topos das colinas e acima das árvores. E quando eu cheguei a 20 varas da estrada, eu me deparei com cavalos escorregando. Foi como um fluxo constante de cavalos, e todos estavam galopando para ouvir o Whitefield. Dificilmente tinha um cavalo longe, mais de 1 metro um do outro. E eu encontrei um lugar entre 2 cavalos, deslizando meu cavalo entre os cavalos. Foi como tentar entrar na I-4. Mal consegui pegar o meu cavalo no meio desta debandada. A minha esposa disse: as nossas roupas vão estragar, veja como elas já estão. E quando descemos para a antiga casa de reunião, havia uma grande multidão, diziam ser 3 ou 4 mil pessoas. Quando olhei para o grande rio, vi as balsas, indo rápido para frente e para trás. E então eu vi o Sr. Whitefield subindo no alto. Ele parecia praticamente angelical, um jovem, esguio. Ele tinha cerca de 26 anos de idade neste momento. Diante de milhares de pessoas, com um semblante destemido, ousado. A minha audição tinha ouvido falar sobre como Deus estava com ele em todos os lugares. E quando ele apareceu, solenizou a minha mente. Em outras palavras, o temor de Deus tomou conta de mim quando ele se levantou para começar a pregar. E me deixou tremendo de temor quando ele começou a pregar. Pois ele parecia estar revestido com a autoridade do grandioso Deus. Uma doce salinidade pairava sobre a sua testa. E ouvi-lo pregar feriu o meu coração. Pela bênção de Deus, o meu antigo fundamento foi rompido. E enxerguei que a minha justiça não era boa para me salvar. Fecho aspas. Isso era um homem que não era salvo. O sermão que o Whitefield pregou sobre as doutrinas da eleição soberana chamou este homem. E isso o devastou, o esmagou. E pelo próprio testemunho dele, 2 anos depois, ele nasceu no reino de Deus. Ele não conseguia arrancar a verdade da autoridade suprema de Deus da sua mente. Isso devastou a sua alma. A sua vida estava nas mãos de um Deus santo. Como o oleiro seguraria o barro. Whitefield era um calvinista de 5 pontos. Whitefield pregou a soberania de Deus e a necessidade do novo nascimento. E ainda assim, ele foi o maior evangelista que Deus já concedeu para a igreja e o instrumento de Deus para trazer o grande despertar nas colônias e o despertar evangélico na Inglaterra. Conforme tudo isso aconteceu, vemos encarnado neste homem, George Whitefield. Eu tenho mais 1 minuto. Eu gostaria. Whitefield acendeu a glândula das colônias na Inglaterra. Ele continuou cruzando o Oceano Atlântico, pregando. Nunca tivemos um homem na história da igreja em um movimento como Whitefield. Ele morreu em 1770, aos 55 anos. Ele disse: eu oro para que eu morra em um púlpito quando chegar a hora de morrer. Ele disse: se eu não morrer em um púlpito, eu oro para que vocês me enterrem debaixo do púlpito mais próximo onde eu devo pregar. Eu me levantei e preguei no próprio púlpito, sobre o qual estão os restos mortais do George Whitefield.
Ele morreu em Massachusetts. Ele pregou o último sermão: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. E ele morreu do que chamaríamos, no meio da noite, do suor do Evangelho. Ele havia pregado tanto e havia transpirado tanto que ele morreu de asma, sufocado, no presbitério do pastor, no segundo andar, ao lado da igreja, onde ele iria pregar no dia seguinte. Uma igreja que nasceu de maneira espontânea, como resultado dos novos convertidos que estavam entrando no reino de Deus. E eles não podiam voltar para suas antigas igrejas mortas. O vinho novo não podia voltar para os odres velhos. Então as novas igrejas começaram a ser plantadas. E Whitefield iria pregar em uma delas no dia seguinte. Mas ele morreu em 1770. Para o seu funeral havia tantos navios que nenhum outro navio podia sequer caber no porto. E do outro lado do Atlântico, para o seu culto memorial, o grande John Wesley, que havia participado daquele pequeno grupo de estudos bíblicos, que se tornou o fundador da Igreja Metodista. Creio que, na realidade, e concordo com Martyn Lloyd-Jones, foi George Whitefield que deu origem ao movimento metodista. Wesley pregou no seu memorial e disse: desde os dias dos apóstolos, nunca ouvimos falar de um pregador com o poder e a força de George Whitefield. Vocês precisam conhecer mais sobre George Whitefield. Há tanto para ser falado. Eu contei apenas as 2 primeiras páginas das minhas anotações. O dilema do pregador. Como eu gostaria de poder colocar vocês em cima de um cavalo comigo nesta noite e cavalgar com Whitefield e ver como Deus usou a pregação da palavra de Deus como um raio do céu para atingir os corações de tantos que eram religiosos, mas estavam perdidos. Membros de igrejas que não eram convertidos. Aqueles que professavam a Cristo, mas não possuíam a Cristo. Aqueles cujos nomes estavam no hall da igreja, mas não conheciam a Deus. George Whitefield foi aquele poderoso evangelista. Gostaria de encorajá-los a ler sobre Whitefield e ter o seu próprio coração incendiado. Gostaria de lembrá-los do que Spurgeon disse. Toda vez que pego Whitefield e leio sobre ele, há uma vivacidade distinta em minha alma. Lloyd-Jones disse: outros homens simplesmente existiram. Whitefield viveu. Que você e eu tenhamos o zelo evangelístico de George Whitefield, enquanto mantemos a doutrina reformada de João Calvino. Precisamos do fogo de Whitefield. Ora, que Deus os abençoe. Muito obrigado por terem vindo.